Bem-vindo ao canal Indústria Brasil. O programa tem a finalidade de informar e debater os avanços da indústria e os reflexos para o crescimento econômico do país. O canal Indústria Brasil visa estabelecer um canal de comunicação com você, industriário, trabalhador da indústria e com a população em geral. O programa vai trazer temas diversos como capacitação profissional, inovações tecnológicas, prevenção de acidentes, entre outros assuntos do seu interesse. Nesta edição, vamos entrevistar José Paulo Gomes de Amorim, superintendente da Caixa Econômica Federal na Baixada Santista e Vale do Ribeira. Mas antes, vamos dar um giro nas principais notícias recentes sobre a indústria. O antigo ramal ferroviário Santos-Jundiaí, inaugurado na segunda metade do século XIX, reaparece como alternativa para aliviar os saturados acessos ao Cais Santista, que também impactam no polo industrial de Cubatão. Desde outubro, os trens já realizam o transporte de contêineres entre o Planalto e o Porto. A atividade tem capacidade para retirar 25% dos caminhões que realizam esta operação diariamente. A atividade é realizada pela Contrail, uma das maiores operadoras multimodais de armazenamento e transporte de contêineres do país. Até o final de 2018, a Baixada Santista ganhará um sistema hidroviário de transporte de passageiros e cargas. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT, inicia em breve um estudo para avaliar a implantação do modal hidroviário nos municípios de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Praia Grande, Santos e São Vicente. A exploração do novo sistema hidroviário deve ser feita por meio do governo do estado, que cuidará do transporte de passageiros, e do governo federal, que será responsável pelo transporte de cargas em barcaças. Mais uma notícia relevante para a logística de transporte na região metropolitana. Sabemos que no Brasil as rodovias são utilizadas para todo tipo de transporte, seja de curta ou longa distância. Já sabemos também que esta não é a opção ideal, pois o transporte rodoviário deixa de ser economicamente atrativo para médias e longas distâncias, além de provocar congestionamento nas estradas. Sem dúvida que as ferrovias brasileiras poderiam ser melhor exploradas, assim como a cabotagem, que é a navegação entre os portos para o transporte de carga dentro do próprio país, e até mesmo o transporte por hidrovias, como foi noticiado. Não dá para pensar em aumentar a produção e alavancar as exportações utilizando somente as rodovias. O Brasil é um país de grandes distâncias, um país continental. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, busca investidores para implementar projetos de eficiência energética na indústria brasileira. Em parceria com a Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, a CNI está criando um novo modelo de negócios que financiará projetos industriais para economizar energia e água e reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Um projeto do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, com o Instituto Fraunhofer da Alemanha e um grupo de 20 empresas brasileiras, quer tornar mais competitivo o setor que fabrica moldes e matrizes para a indústria de transformação. Nos últimos anos, esse segmento estratégico, que fornece insumos para a produção de automóveis, eletrodomésticos, embalagens, entre outros produtos industrializados, vem sofrendo com a concorrência internacional. Pelo projeto, que segue até 2015 com um montante de recursos de 600 mil euros, o SENAI traz para as ferramentarias do país novas tecnologias, propiciando o atendimento de novos nichos de mercado. Além disso, oferece às empresas a opção de utilizar a infraestrutura do SENAI para desenvolver moldes mais modernos, atendendo às indústrias mais exigentes, e tem buscado soluções em outros países. De acordo com a Associação Brasileira de Indústria de Ferramentais, a cada ano 10% dessas indústrias fecham as portas. Ao final dos próximos 2 anos, o setor deve encolher outros 30%. Esta iniciativa do SENAI é de extrema importância para preservar a indústria brasileira de ferramentais, visto a concorrência que enfrenta em função da qualidade oferecida pela Europa e Estados Unidos e os baixos preços dos mercados asiáticos. O SENAI, que sempre investiu na qualificação do trabalhador brasileiro, agora investe também na qualidade das ferramentas. Chegamos agora ao final do nosso primeiro bloco. Lembrando que para participar do canal Indústria Brasil, basta enviar suas perguntas pelo e-mail perguntas@canalindustriabrasil.com.br. As perguntas serão selecionadas durante a semana e respondidas pelos nossos entrevistados durante os programas. Em seguida, voltaremos com a participação de José Paulo Gomes de Amorim, superintendente da Caixa Econômica Federal na Baixada e Vale do Ribeira. Não saia daí!
Voltamos agora com o segundo bloco do canal Indústria Brasil, que traz para você os principais temas do cenário industrial brasileiro e da região. Nesta edição, vamos ter a participação de José Paulo Gomes de Amorim, superintendente da Caixa Econômica Federal na Baixada Santista e Vale do Ribeira. A Rede Caixa hoje é composta por cerca de 4.000 pontos de atendimento em todo o Brasil e mais de 20.000 correspondentes. A instituição conta inclusive com 15 unidades móveis de atendimento que funcionam em caminhões para rodar todo o país. A Caixa também dispõe da agência Barco, primeira embarcação dedicada a uma agência bancária do Brasil. Confira agora a entrevista realizada pela jornalista Alessandra Pereira. Bom dia para você que acompanha o programa. Eu estou aqui com o superintendente regional da Caixa Econômica Federal na Baixada Santista, José Paulo Gomes de Amorim, nosso convidado de hoje. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, participar da nossa entrevista. Nós é que agradecemos e estamos à disposição aqui para esclarecer e atender às necessidades de vocês e dos ouvintes. Que bom. A Caixa tem uma preocupação social muito grande de chegar até as pessoas, de dar acesso. Então, existem até caminhões e barcos que funcionam como agências. Como é que foi implantado isso? Como é que funciona? Bom, a ideia principalmente barcos, né, e caminhões é no sentido de você poder atender algumas demandas que estão muito excluídas, né, estão de difícil acesso. Então você tem principalmente na região norte, regiões ribeirinhas em que você não tem acesso a linhas de financiamento, a serviços bancários de certa forma, e a Caixa introduziu isso. Já estamos com o segundo barco funcionando na região norte e agora nordeste também. E os caminhões é para atividades específicas, né? Então hoje nós temos, acho que são 15 ou 18 caminhões que rodam o Brasil em algumas necessidades. Você faz um atendimento de uma calamidade pública, por exemplo, alguma situação específica, ou de repente uma compra de uma folha de uma prefeitura para você dar um primeiro atendimento. Então são situações que a gente enxerga a necessidade de dar um atendimento mais rápido. Além, obviamente, de todas as agências da Caixa, houve um aumento significativo. Hoje a Caixa tem mais de 4.000 agências espalhadas pelo Brasil, pontos de atendimento. Então a ideia, assim como você disse, é de estar mais próximo do cliente, poder atendê-lo nas necessidades dele. Voltando só na história dos barcos aí nessas regiões, como é que funcionou, como é que foi esse projeto mesmo? As pessoas trabalhando lá, funcionando como agência, é fixo? Como é que funciona isso? Não, não é fixo não. Bem interessante. Um barco, por exemplo, eu não conheço detalhes exatos, porque eu nunca estive nele, mas ele fica em torno de 15 a 20 dias andando nessas regiões. Então ele para um determinado dia numa cidade, numa comunidade, e passa lá o dia inteiro com um atendimento normal de banco, de tudo que você tem num banco. A única coisa que não faz é mexer com dinheiro. Com dinheiro. Porque teríamos os piratas por aí, né? Então, mas a única coisa que a gente não faz é isso. Mas todo o resto do atendimento, emissão de CPF, abertura de conta, operações de crédito, qualquer tipo de necessidade que o cliente tem em relação a serviços da Caixa e produtos, a gente atende nesse ambiente. Depois ele navega de novo, vai até uma outra região, passa lá também o dia e faz isso durante um turno inteiro, né? Ele não fica todos os dias nos todos os lugares, né? Mas são previamente agendados para que a gente dê uma mínima condição de atendimento das comunidades. Mas é um trabalho muito legal, a gente tem muito orgulho disso, com certeza. Sem dúvida. A Caixa, ela pode interagir com poderes públicos para facilitar o desenvolvimento econômico de uma determinada região? E como é que é esse processo? Como isso é feito? Isso é feito com muita intensidade. A Caixa é hoje o principal agente de políticas públicas do Brasil. Então, a maior parte das ações do governo federal são encaminhadas pela Caixa Econômica Federal e, obviamente, a atuação junto aos municípios ou governo do Estado. Todos esses grandes programas, recursos recursos não onerosos do governo federal são transferidos para a prefeitura através da Caixa Econômica, que acompanha as obras, que acompanha o desenvolvimento daqueles projetos, auxilia, na maioria das vezes também, na realização daquele projeto e acompanha ele até o final. Então a ideia de você construir junto com o poder público ações que deem melhoria de qualidade de vida para as famílias, para as pessoas da comunidade que está envolvida. É um dos principais braços de atuação da Caixa Econômica Federal hoje no Brasil. Perfeito, perfeito. E ações desenvolvidas aqui para o foco específico do nosso programa, ações para a indústria, para facilitar o crescimento da indústria. O que a Caixa, como a Caixa atua? A Caixa ela tem
até um pouquinho de história, a gente sempre foi muito conhecido pela poupança, pelo fundo de garantia, né? E às vezes as pessoas ainda têm uma falsa imagem que a Caixa ainda é isso. Não, hoje a Caixa é um banco múltiplo, um banco que tem todas as operações de crédito, operações de investimento e com certeza um dos maiores players desse mercado, né? De 2 anos e meio para cá, a Caixa trouxe aí uma inovação na redução das taxas de juros do crédito. Então, hoje, com certeza, a Caixa é o banco que tem as menores taxas de empréstimo para a indústria, para qualquer ramo da pessoa jurídica, também para a pessoa física, mas aqui falando da pessoa jurídica. E também é o banco que maior crescimento teve nos últimos anos em relação à oferta desses produtos para as pessoas jurídicas, né, para as empresas, para as indústrias, enfim. A gente conseguiu, de um tempo para cá, fazer um desenvolvimento muito grande nesse setor. Hoje a Caixa é o 3º maior banco do país, por conta dos ativos, né, do grande crescimento que a gente teve recente. E a ideia é continuar construindo isso, né? A gente se entende como um importante agente de políticas públicas, como eu disse anteriormente, mas também de incentivo ao desenvolvimento local através de geração de emprego, geração de oportunidades e dessa forma investindo efetivamente nas empresas, que a indústria é certamente uma das maiores empresas, maiores áreas que fazem contratação de pessoas. Então, o nosso intuito é nesse sentido, de auxiliar as empresas na construção de créditos, né, ou de investimentos, para que ela possa continuar fazendo o seu negócio crescer, o seu ambiente tornar-se cada vez mais produtivo. Para ano novo, 2015, em função do apoio aí à indústria, alguma novidade, alguma mudança nesse painel, como lidar com a questão econômica, enfim, alguma... Bom, a gente, eu estava comentando em off com você, né? É muito comum a Caixa receber alguns empresários que tem uma certa desorganização no seu fluxo de empréstimo, ou seja, às vezes ele está fazendo um investimento, comprando alguma coisa que no tempo vai melhorar o resultado da sua empresa, mas ele acaba utilizando capital de giro, por exemplo, um capital que custa um pouco mais caro e que não é utilizado para esse fim, né? E a gente procura, junto com esse empresário, buscar um ajuste desse modelo de crédito que ele acaba aplicando na sua empresa, auxiliando ele para que ele possa melhorar esse fluxo de recursos na sua empresa. Então, a gente procura atuar dessa forma. E, claro, a cada momento a gente vai, junto com o mercado, tentando encontrar novas soluções, novos modelos de operações de crédito, para que a gente possa atender o cliente na necessidade dele. Uhum. Né? Hoje a gente pode dizer que conhece esse segmento, conhece esse mercado e atua nele de forma muito forte, muito intensa. E a gente se coloca efetivamente à disposição, né? Fazendo o convite para que essas empresas venham conhecer os produtos e serviços da Caixa Econômica Federal. Queria falar exatamente sobre isso agora, sobre esses produtos mesmo que vocês oferecem os produtos direcionados aos empresários. Tem o Giro Caixa, Crédito Frota, Investimento Recurso Caixa e o Proger. Isso. Como é que isso funciona? Como é que o empresário pode ter acesso a isso? Bom, basicamente assim, né, o que a gente está mostrando, o que você está comentando, são algumas linhas de crédito, algumas linhas de financiamento, de empréstimo que a gente tem disponível hoje no mercado. Mas tem uma infinidade, uma centena de outros produtos que, de novo, a gente quer utilizá-los de acordo com a necessidade do cliente. Mas a ideia é que a gente possa oferecer produtos que tenham direcionamento, por exemplo, a capital de giro, né? Então, o Giro Caixa é um produto bem adequado para aquelas empresas que estão necessitando de mudar o seu fluxo de empréstimo, enfim, né, de recursos, para girar o seu recurso mais facilmente. Ou linhas de financiamento através do BNDES, ou linhas de recursos da própria Caixa, que a gente pode apoiar o empresário no seu desenvolvimento, no desenvolvimento da sua empresa. Vai procurar vocês para exatamente encontrar esse direcionamento, né? Isso, pode nos contatar, a gente vai até a empresa, conversa com o empresário e tenta identificar a melhor operação para esse cliente. E para
para funcionários das empresas, vocês também têm produtos específicos? Esse sempre foi o forte da Caixa, né? A gente sempre atuou muito fortemente eu não sabia disso, eu estava lendo recentemente, o primeiro empréstimo que a Caixa fez foi um empréstimo consignado, foi em 1931, foi o primeiro empréstimo de consignado, na época já era vinculado ao desconto em folha, e ele é datado de 1931, ou seja, tem quase 100 anos já, né? Feito pela Caixa Econômica Federal. E a gente até hoje, esse é certamente a linha de financiamento mais comum na Caixa, que é uma linha de empréstimo para o empregado com a garantia que tem o recurso sendo debitado, a parcela sendo debitada na folha de pagamento. Mas a gente tem uma linha uma série de produtos também vinculados para a pessoa física, desde linhas de financiamento também, empréstimos de pessoais, linhas voltadas para construção, né? Construcar, que é um cartão que a gente tem que utiliza para construção de alguma coisa na moradia, o próprio financiamento habitacional, que também é uma linha muito forte na Caixa. Então, também uma gama de produtos onde a gente pode oferecer para o empregado da empresa, através dessas parcerias, além de tudo, taxas mais bacanas, mais em conta. Tá a gente volta daqui a pouco, tem mais entrevista, mais informações sobre a Caixa Econômica Federal. Até já. Chegamos ao final do nosso segundo bloco e daqui a pouco voltaremos com José Paulo Gomes de Amorim, superintendente da Caixa Econômica Federal na Baixada Santista e Vale do Ribeira. Para participar do Canal Indústria Brasil, basta enviar suas perguntas pelo e-mail perguntas@canalindustriabrasil.com.br. Elas devem ser relacionadas à indústria e enviadas durante a semana. Nossa produção vai selecionar os principais temas que serão abordados durante as entrevistas. Até já! Estamos de volta com o último bloco do Canal Indústria Brasil, que traz para você os principais temas do cenário industrial brasileiro e da região. Estamos apresentando a entrevista realizada com José Paulo Gomes de Amorim, superintendente da Caixa Econômica Federal na Baixada Santista e Vale do Ribeira. A história da Caixa começou há 153 anos, no dia 12 de janeiro de 1861, quando Dom Pedro II assinou o decreto que fundou a Caixa Econômica da Corte. Desde então, a Caixa caminha lado a lado com a trajetória do país. Voltamos agora com a entrevista realizada pela jornalista Alessandra Pereira. Voltamos com nossa entrevista e eu vou pedir agora ao José Paulo que responda às perguntas feitas por nossos telespectadores durante a semana, selecionadas por nossa produção. Podemos começar então? Claro que sim. Vamos começar com a Fátima de Cubatão. Ela quer ser empreendedora e quer saber se existem linhas de crédito para o microempreendedor que possui pouco capital de giro. Você falou sobre isso até, né? Sim, claro, e temos sim. A única coisa que a gente pede é que a pessoa ela tenha idoneidade cadastral, né? Então esse é o principal ponto que a gente valoriza no relacionamento com o cliente. Então, a partir daí a gente busca entender qual que é a dinâmica da empresa e verificar a capacidade de pagamento que ela tem e a partir daí oferecer então linhas, como ela precisa aqui de capital de giro, temos sim linhas de capital de giro direcionados tanto para microempreendedor, então atender aí a Fátima, né, e também desde microempreendedor até médios e grandes empreendedores a gente tem para atender sim. E agora vamos ao Carlos Alberto, que é de Praia Grande, e ele já tem um imóvel financiado. E ele quer saber se essa questão desse imóvel financiado pode impedi-lo de conseguir um crédito para o próprio negócio. De forma alguma. Aliás, se esse crédito ele está financiado, se esse imóvel está financiado na Caixa, Carlos, isso conta inclusive a favor, porque você já é cliente da Caixa e você passa a ter redução na taxa de juros, alguma coisa nessa linha. E se não for? Não, também tem. Não é impeditivo. De forma alguma, o fato de ele ter um imóvel financiado, isso não é impeditivo. Até porque a gente também vai fazer uma leitura, Carlos, do seu negócio. Né? E isso é mais importante para a gente, a saúde do seu negócio, né? Da sua empresa. Tá bom? E o que impediria, no caso, Carlos Alberto, por exemplo, de conseguir a restrição cadastral, por exemplo, sim, que a gente comentou agora há pouco. Né? Então, se tiver alguma restrição, se ele está pagando, está em dia, é um bom pagador e nos interessa o relacionamento com você sim, Carlos. Tá bom, vamos agora ao Leandro Amaral, que mora em Santos, e ele quer saber como pode buscar patrocínio para projetos sociais. Que legal, oportunidade de falar disso. A Caixa hoje é uma das maiores incentivadoras de
de iniciativas desportivas, de iniciativas artísticas, né? Uma das maiores incentivadoras nessa linha. E a gente promove anualmente a seleção de alguns projetos. Então, eu vou pedir para o Leandro depois entrar em contato conosco, com a Caixa Econômica Federal, e apresentar o seu projeto. A gente vai direcionar isso esse seu projeto para a nossa matriz. E como eu disse, anualmente a gente seleciona, não dá para atender, infelizmente, todo mundo, né? Seria o ideal, mas há uma limitação aí orçamentária. E a gente seleciona, então, alguns projetos para fazer o apoio. O patrocínio. Isso. Mas, de uma forma geral, o que esse projeto precisa ter para que vocês selecionem? Tem alguma... Não tem uma regra não. Na verdade, claro que a gente quer enxergar ele efetivamente como um projeto social, alguma coisa que está servindo à sociedade, mas dentro dessas várias leituras, né, ou artística, ou desportiva, ou enfim, né, a gente tem uma gama muito grande de atuação nesses patrocínios. Então a gente obviamente quer conhecer, que seja obviamente um projeto bacana, né, e apresentar isso para a nossa direção maior. São selecionados aqueles projetos, né? Então não há uma linha, uma vertente específica, não. Nem limites de patrocínio também? Não, é claro que, até porque o recurso também é finito, a gente procura atender uma quantidade grande, né, e no país inteiro. Mas não tem limite, não tem limite. É de acordo com a necessidade que a gente enxerga nesse projeto. E quem a gente procura? No caso aí do Leandro Amaral, por exemplo. Eu quero esse patrocínio. A Caixa, nós estamos lá no Canal 1, aqui em Santos, né? Na Pinheiro Machado, 824, no 6º andar. Pode nos procurar, José Paulo, o Eduardo, que é o nosso agente de marketing lá, e que poderá atendê-lo com todo o carinho e tentar trazer mais um projeto, mais recursos aí para esse projeto social de você. Tá bom, Leandro? Bom, vamos agora ao Luiz França, que também é de Santos, e ele está preocupado com guardar dinheiro. Ele quer saber mesmo se a poupança da Caixa é de fato a única poupança assegurada pelo governo federal. Sim, na verdade a Caixa, por ter o vínculo direto com o governo federal, então ela garante todos os recursos aplicados. O que normalmente há uma confusão nesse sentido é porque os bancos, normalmente eles têm um limite de até 250 mil por CPF, que o fundo garantidor tem como garante, né? Se houver qualquer tipo de problema com a pessoa, com o banco, aliás, perdão, com o banco, o banco garante até 250, o fundo garantidor garante até 250 mil por pessoa. Na Caixa não, esses recursos eles são totalmente garantidos, justamente pelo vínculo, né, pela forma de a gente estar ligado diretamente ao governo federal. Então, sim, 100% dos recursos aplicados na Caixa são garantidos pelo governo federal. Então, existe, obviamente, a poupança e outras formas, né, outros produtos para guardar meu dinheiro, fazer esse dinheiro crescer, enfim. O melhor caminho, no caso, é realmente procurar alguém dentro do próprio banco para saber o que é melhor, o que é mais adequado, a quantidade de dinheiro que tem, o que é mais seguro, como é que seria a forma correta de investir dinheiro? Legal. Alessandra, da mesma forma que no crédito é importante a gente conhecer a necessidade, a intenção do cliente em utilizar aquele recurso, para guardar dinheiro é a mesma coisa, né? Então, primeiro a gente tenta entender se o perfil do cliente ele é mais conservador, ou se ele é mais agressivo, né? Se é alguém que se propõe a tomar risco, né? E também buscar qual que é a utilização do recurso, em quanto tempo ele pretende utilizar, qual a finalidade, e obviamente você tem aplicação desde letras de crédito imobiliário, que são hoje a coqueluche do mercado, né? São aplicações que você não tem, que tem isenção de imposto de renda, por isso trazem uma rentabilidade legal, mas obviamente para valores um pouquinho maiores. Poupança, CDB, RDB, fundos de aplicação, a Caixa tem uma linha e normalmente nos últimos anos tem sido premiada como uma das grandes gestoras de fundos do mercado bancário. Então a gente tem uma gama muito grande para ofertar para você. Então a ideia é que a gente entenda também a necessidade do cliente e possa oferecer para ele o melhor produto, produto para guardar o seu recurso.
Muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui no nosso programa. Espero contar com você em outras edições também. Eu vou adorar estar aqui. Muito obrigado, uma conversa bem gostosa. E a gente está super à disposição. Outras pessoas que quiserem nos contatar aí através do programa, a gente volta com o maior carinho, com a maior alegria aqui. Muito obrigado. Obrigada. E obrigada a você também por acompanhar a nossa entrevista, nosso programa. Até a próxima. Chegamos ao final de mais uma edição do Canal Indústria. Obrigado ao nosso entrevistado José Paulo Gomes de Amorim, superintendente da Caixa Econômica Federal na Baixada Santista e Vale do Ribeira, pela sua importante participação no programa. Obrigado também à jornalista Alessandra Pereira, que conduziu a entrevista. Lembrando que no site www.canalindustriabrasil.com você pode assistir novamente a este programa e se atualizar sobre as principais notícias da indústria. Mande sugestões ou perguntas para nós. A sua participação é fundamental. Basta utilizar o e-mail perguntas@canalindustriabrasil.com.br. Nos vemos no próximo programa. Até lá e uma boa semana!